Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se você tem alguma história, nos envie por e-mail. A sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Há muitos anos atrás, minha irmã e eu enfrentamos uma série de eventos aterrorizantes que deixaram cicatrizes profundas em nossas vidas. Essas experiências sombrias estavam enraizadas na figura de nossa avó paterna, uma mulher que nunca demonstrou afeto por nós e que de alguma forma sempre conseguiu manipular nosso pai contra seus próprios filhos. A morte dela, embora tenha sido um alívio para nós, não trouxe a paz que esperávamos. Ao contrário, nosso pai continuou agindo da mesma maneira, seguindo as orientações de nossa avó mesmo após a sua partida. Ele nos espancava, nos impediu de continuar nossos estudos e fazia de tudo para manter o controle sobre nós. Com o tempo, ficamos sabendo que nossa avó estava envolvida com coisas do ocultismo e magia negra. Sua influência maligna parecia persistir mesmo depois de sua morte. Parecia que ela ainda tinha poder sobre nosso pai, e ele não conseguia romper os laços que os ligavam. Minha irmã, em particular, começou a sentir um ódio profundo por nosso pai devido aos maus tratos que ele nos infligia em nome de nossa avó. Ela chegou a odiá-lo intensamente. Em uma noite sombria, enquanto minha irmã estava sozinha em casa, uma aparição aterrorizante ocorreu. Minha avó, transformada e sinistra, apareceu para minha irmã. Ela estava acompanhada de nosso avô, com cabelos vermelhos e vestida de branco. Minha avó fez ameaças terríveis, declarando que faria de tudo para punir minha irmã se ela não mudasse sua atitude em relação a nosso pai. Ela gritava tão alto que minha irmã chegou a duvidar se estava sonhando, mas o medo a empurrou de volta para a sala, onde ela esperou o amanhecer, incapaz de voltar a dormir. Essas aparições se tornaram frequentes, e minha avó advertiu que, se minha irmã não mudasse, ela pagaria um preço terrível por seus atos. O tempo passou, mas o comportamento de minha irmã não mudou, e um tumor maligno se desenvolveu em sua perna. Apesar de 6 cirurgias, o tumor sempre voltava, até que em sua 7ª cirurgia, minha irmã teve que amputar a perna. Na última aparição de nossa avó, ela ameaçou roubar a vida de minha irmã se ela não mudasse sua maneira de agir. Assustada e traumatizada, minha irmã teve que reprimir seu ódio e mudar radicalmente seu comportamento para evitar mais aparições assustadoras. Eu, por sorte, nunca vi nada sobrenatural, mas minha irmã, mesmo após anos sem enfrentar essas experiências, ainda vive com o medo de que algo possa voltar a acontecer. A sombra sinistra de nossa avó continua a pairar sobre nós, uma lembrança constante de que o mal pode se esconder onde menos esperamos, mesmo entre aqueles que deveriam amar e proteger. Era quase meia-noite no coração do Pará, na cidade de Belém, quando a maioria das pessoas já havia se recolhido em suas casas, talvez rezando o terço ou se preparando para o merecido descanso após um dia agitado. Estávamos no início dos anos 80, e eu era um caminhoneiro orgulhoso de dirigir um Scania vermelho e branco, que apelidei carinhosamente de Diabo Vermelho. Ele era minha fonte de sustento, uma máquina que já havia percorrido quase todos os cantos do Brasil, mas que sempre me trazia de volta à minha terra natal, Belém. Nos postos de gasolina e botequins à beira da estrada, eu era conhecido como Bigode, devido ao meu espesso bigode, lembrando-o do ídolo do Corinthians, Rivelino. Certo dia, após descarregar uma carga no porto de Belém, parei no bar do seu Zé, um lugar que frequentava regularmente antes de pegar a estrada. "Olá, seu Zé, meu rei", chamei o dono do bar, um homem robusto com uma barriga imponente que parecia prestes a explodir a qualquer momento. "Me vê uma pinga e um tiragosto aí para a viagem." Zé me atendeu com um sorriso caloroso, como de costume. Sentamo-nos e começamos a papear. Foi quando um homem estranho, chamado Cláudio, se aproximou. Eu nunca o tinha visto antes. Era magro como um palito e pálido como cera, com olhos fundos e uma aparência que fazia arrepiar. "Com licença, você é o Bigode?" ele perguntou, com uma voz que parecia mais um sussurro. "Me chamo Cláudio. Ouvi dizer que você está indo para a estrada agora. Preciso de uma carona até a próxima cidade. Posso ir com você?" Eu sempre fui alguém disposto a ajudar os outros, então concordei, embora algo em Cláudio me deixasse desconfiado.
Enquanto tomávamos nossas bebidas, a atmosfera ficava cada vez mais pesada naquele boteco à beira da estrada. Você é de onde, Cláudio? Perguntei, tentando quebrar o silêncio incômodo. Sou de um lugar que você não conheceria, Bigode. Ele respondeu, olhando fixamente para a estrada. Sua voz tinha um tom estranho, quase sobrenatural, que me causou um arrepio na espinha. Seguimos viagem, e o clima dentro da cabine do caminhão ficou ainda mais tenso. Logo comecei a avistar vultos nas margens da estrada. Pareciam pessoas, mas desapareciam rapidamente. Perguntei para ele se ele estava vendo aquilo. Ele apenas acenou com a cabeça, continuando a olhar fixamente para a frente. Estava tão pálido que parecia um fantasma. Uma sensação de pânico começou a se instalar em mim. Cada batida do meu coração parecia um tambor ecoando no peito. De repente, senti uma presença sinistra atrás de nós. Olhei pelo retrovisor e quase pulei de susto. Uma criatura gigante e escura estava seguindo nosso caminhão, com olhos vermelhos como brasas. Tinha o corpo de um cão gigante e peludo, mas a cabeça de um touro. O que é aquilo? Gritei, apontando para a criatura no retrovisor. Cláudio olhou para mim, e um sorriso assustador se formou em seu rosto. Isso, Bigode, é o motivo pelo qual estou aqui, disse ele com uma voz cheia de satisfação. Meu coração quase parou nesse momento. Já imaginava que estava dirigindo em direção ao inferno, com o próprio demônio ao meu lado. O pânico começou a se apoderar de mim. O que você quer de mim? Perguntei com a voz trêmula de medo. Ele me olhou com olhos arregalados e respondeu. Só estou aqui para buscar o que é meu, Bigode. A voz dele soou mais grave e mais aterrorizante do que nunca. Eu estava começando a suar frio. A estrada estava deserta e escura, e logo percebi que estávamos sendo seguidos por vultos sinistros nas margens. Você fez um pacto, Bigode. O Diabo Vermelho não é apenas um nome, é um pacto. E eu vim buscar o que é devido, disse ele com um sorriso maligno. Eu estava paralisado. Nunca havia feito um pacto, mas ele estava insistindo que sim. Ele apontou para o retrovisor e vi que a criatura não estava mais atrás de nós. Mas meu alívio foi de curta duração, pois logo percebi que ela estava à frente, parada na estrada, bloqueando nosso caminho. A criatura era gigantesca, com chifres retorcidos e olhos de fogo. Começou a correr em nossa direção com a cabeça baixa, como se quisesse colidir conosco de frente. Não havia como desviar. Estávamos a toda velocidade. Graças a Deus, segura firme, Bigode, gritou Cláudio, gargalhando de maneira demoníaca, enquanto a criatura se aproximava cada vez mais. O impacto foi inevitável. O mundo girou, tudo ficou escuro e minha consciência se perdeu. Quando finalmente recuperei a consciência, estava deitado em uma maca, sendo carregado para uma ambulância. A luz intensa das lanternas iluminava o local, e a movimentação era intensa. O Diabo Vermelho estava destruído na estrada, com a cabine amassada. Entretanto, a criatura e ele haviam desaparecido. Nos dias seguintes, enquanto me recuperava no hospital, as palavras dele e a imagem horrível da criatura continuavam ecoando em minha mente. Eu ainda não conseguia entender o que havia acontecido. Enquanto estava internado, perguntei a uma enfermeira sobre Cláudio, mas ela me disse que eu tinha sido o único resgatado no local do acidente, que o socorro não encontrara ninguém além de mim. 2 semanas depois, liguei para seu Zé, o dono do bar. Precisava confirmar se Cláudio era real ou apenas uma criação assustadora da minha imaginação. Ele me disse que eu havia saído sozinho do bar naquela noite. Com o tempo, aceitei que tudo aquilo poderia ter sido uma alucinação, ou que Cláudio fosse realmente o que parecia. De qualquer forma, decidi que a vida de caminhoneiro não era mais para mim. Após me recuperar, abri meu próprio bar à beira da estrada, assim como o de seu Zé. De vez em quando, contava minha história para os clientes, principalmente quando o assunto sobrenatural surgia. Alguns acreditavam, outros não, mas todos concordavam em uma coisa. A estrada, especialmente após a meia-noite, é um lugar cheio de mistérios. E eu era a prova viva disso. Havia uma mansão antiga e isolada nas profundezas da floresta, conhecida por todos como a Casa das Sombras. Os moradores da pequena cidade próxima evitavam a mansão a todo custo, pois acreditavam que ela estava amaldiçoada. Os rumores diziam que estranhos acontecimentos ocorriam lá,
e poucos ousavam se aventurar em seus corredores sombrios. Um dia, um casal corajoso, Maria e Paulo, decidiu desvendar o mistério que envolvia a Casa das Sombras. Eles eram apaixonados por histórias de fantasmas e buscavam aventuras sobrenaturais. Ignorando os avisos da cidade, eles decidiram passar uma noite na mansão. Ao entrar, sentiram uma presença sinistra, mas persistiram. A mansão estava repleta de móveis empoeirados, teias de aranha e uma atmosfera pesada. Maria e Paulo começaram a explorar os corredores sombrios, iluminando o caminho com lanternas. Eles ouviram sussurros distantes e rangidos, que pareciam ecoar pelas paredes, mas continuaram. Quando chegaram ao sótão, encontraram uma porta misteriosa com inscrições em uma língua desconhecida. Maria, intrigada, tocou a porta, e ela se abriu lentamente, revelando uma sala escura e gelada. Uma voz sussurrou em seus ouvidos, como se viesse do nada. Dê um passo adiante e saiba a verdade que escondemos há séculos, disse a voz. Paulo hesitou, mas Maria estava determinada. Eles entraram na sala e encontraram um antigo livro empoeirado, contendo histórias de almas aprisionadas na Casa das Sombras. À medida que folheavam o livro, a mansão tremeu, e vozes perturbadoras ecoaram por todos os lados. Maria e Paulo entenderam que a mansão era um receptáculo para espíritos atormentados, e aquele livro continha as chaves para libertá-los. Com coragem, eles começaram a recitar as palavras que quebrariam a maldição, liberando as almas aprisionadas. A mansão tremeu mais intensamente, mas, finalmente, a escuridão que a envolvia começou a se dissipar. À medida que as almas encontravam a paz, a casa voltou a ser apenas uma mansão antiga e silenciosa. Maria e Paulo sabiam que haviam feito a coisa certa. Ao saírem da Casa das Sombras na manhã seguinte, viram a floresta ao redor ganhar vida novamente, como se a maldição tivesse se dissipado. A pequena cidade próxima não era mais assombrada por eventos sobrenaturais, e todos souberam que o casal corajoso havia libertado as almas que vagavam na mansão. Maria e Paulo seguiram sua jornada, sabendo que tinham vivido uma experiência sobrenatural única. A Casa das Sombras agora estava livre da escuridão que a assolava há tanto tempo, e seu segredo estava finalmente revelado para o mundo. Eles aprenderam que, às vezes, a coragem de enfrentar o sobrenatural pode trazer luz onde antes havia trevas.